nós aprendemos que assim como Deus, Ele é uma triunidade, Ele é um ser triuno, né? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos na Trindade, que é um Deus, né? Que é o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? E nós cremos que, de acordo com Gênesis capítulo 1, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então Deus também nos criou de uma forma triuna: espírito, alma e corpo. Só que não somente isso. Quando nós olhamos para toda a criação, toda a natureza e toda a criação, quando você começa a pesquisar e você começa a olhar mais a fundo, você vê que tudo que Deus criou, Ele deixou a sua assinatura. Ele deixou a sua natureza de 3 em 1. Ele deixou como uma assinatura, como um artista. Todo artista, ele tem a sua característica principal, ele tem o seu modelo de trabalhar, ele tem o seu design, ele tem a sua criatividade, e ele assina de uma forma única. E quando você pega um quadro que às vezes até não está assinado por aquelas características, você sabe que é um quadro dele. Por exemplo, você olha para o Da Vinci, você sabe Mona Lisa, né? Você olha para as pinturas do Léo, né? Você passa na rua assim, você vê aquele desenho, você sabe que é do Léo. Às vezes você nem vê a assinatura, é Doug, né, que fala? Às vezes você nem vê a assinatura dele, Doug, lá, mas só aquela característica, aquele rosto mais redondo, né, o narizinho assim, não sei explicar, né, não sou artista, mas você sabe, isso aqui é do Léo. Por quê? É a característica do artista. O artista coloca a sua essência, e quando você olha para a sua criação, você vê o artista. Quando você olha para a natureza, então você vê o tempo. O tempo é passado, presente e futuro. Quando você olha para o espaço, você tem largura, altura e comprimento. Quando você olha para os átomos, você tem nêutrons, prótons e elétrons. Quando você olha para o estado físico da matéria, você tem sólido, líquido e gasoso. Quando você olha para as cargas, você tem carga positiva, neutra e negativa. Quando você olha para o universo, você tem tempo, espaço e matéria. Quando você olha para as cores, você tem as cores primárias, que são 3, vermelho, amarelo e azul. Quando você olha para a música, é por isso que a banda está aqui, porque nós vamos ver um pouco mais na prática isso. Você tem na música, para uma música existir, ela precisa de melodia, harmonia e ritmo. Para um acorde, Du, dá um acorde aí. Ó, isso é um acorde. Para um acorde existir, você precisa de no mínimo 3 notas: a tônica, a terça e a quinta, né? Fiz a lição de casa. Então, para que essa banda possa ministrar aqui com harmonia, para você ouvir um som gostoso, para você conseguir adorar, precisa ter uma ordem, um funcionamento perfeito entre esses princípios que Deus estabeleceu. Amém? Por exemplo, então a gente tem melodia, harmonia e ritmo, não é? Todas as músicas que nós ministramos aqui, ela tem esses 3 elementos. Só que se esses elementos eles perdem a sua essência, se você perde a sincronia, né? Se você perde o entrosamento entre harmonia, melodia e ritmo, o que pode acontecer, por exemplo? Vamos lá, banda, vamos ver o que pode acontecer se você quebra esse princípio. Amém. Você conseguiria adorar ao Senhor com louvor desse jeito? O que aconteceu aqui, ô glória? É prova. O que aconteceu aqui? Você quebrou um princípio dessa triunidade estabelecida por Deus. E porque você quebrou essa unidade, você percebeu que houve o quê? Houve caos, houve confusão. Você não ia conseguir adorar a Deus, a banda não ia conseguir servir a igreja dessa forma. Por exemplo, um acorde também, né? Faz aí o acorde, que são 3 notas que você forma uma. São 3 notas certas que precisam encaixar para você conseguir ter esse som bonito, gostoso. Não é gostoso esse som? Vontade de fechar o olho e ficar adorando? Só que se você quebra esse princípio, o que acontece? Não ficou estranho? Você consegue relaxar? De novo, vai lá. Tudo errado. Tem alguma coisinha fora, não tem? Por quê? Porque você quebrou um princípio estabelecido por Deus. Então, obrigado, banda. Só queria dar esse exemplo aqui para que a gente pudesse enxergar de uma forma mais prática o princípio de Deus sendo quebrado.
Então Deus estabeleceu o princípio da sua triunidade em toda a criação. Tem outros, a gente pode ficar só dando exemplo aqui, tempos e tempos dessa triunidade. E aqui nós vimos no exemplo da música, por exemplo, o que acontece quando esse princípio é quebrado. Na mesma forma, na minha vida, na sua vida, você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Esses três aspectos do seu ser precisam estar alinhados, precisam estar funcionando juntos, para que você possa cumprir o seu propósito. Porque não houve alinhamento aqui, essa banda não iria conseguir cumprir o seu propósito de adorar ao Senhor, levar a igreja a adorar ao Senhor, porque não havia um alinhamento nesses três princípios. Então na nossa vida deve haver um alinhamento entre espírito, alma e corpo. Porque tudo que Deus criou na sua natureza, Deus criou para o louvor da sua glória. Irmão, Deus criou você para o louvor da glória dele. Deus te criou para louvar a glória de Deus. Amém? Por isso, quando ele te cria nessa estrutura, ele coloca um modus operandi, ele coloca uma forma de funcionar que nós temos que respeitar para cumprir esse propósito. Se eu pego esse microfone aqui, esse microfone ele foi criado para se conectar ali com a mesinha sem fio, para que as ondas sonoras pudessem ser reproduzidas numa medida muito maior através do amplificador, das caixas de som. Esse microfone foi criado para esse propósito. Eu posso usar esse microfone, por exemplo, para ser um peso de papel, mas não vai dar muito certo. Ele vai ficar rolando. Ele não nasceu para isso, ele não foi criado para isso. Então, da mesma forma, nós somos criados com essa estrutura para cumprirmos um específico propósito neste mundo. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo para agradar ao Senhor e louvar o Senhor. Então, nosso espírito deve glorificar o nome do Senhor. Nossa alma deve glorificar o nome do Senhor. Nosso corpo deve glorificar o nome do Senhor, cumprindo esse propósito. Tá bom, Mateus, mas então, como nós podemos cumprir esse propósito na prática? Vamos ser bem práticos aqui hoje, de como usar o nosso espírito, alma e corpo para cumprir a vontade de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, no verso 1, a Bíblia diz que o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando a Eli. Então olha só que interessante, Samuel servia a quem? A Deus, não é? Não é isso que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que Samuel servia a Deus, mas de forma prática. Como que Samuel servia a Deus? Ajudando a Eli. Eli era o sacerdote, ele era um homem de Deus representado ali, que cuidava de todo o aspecto religioso da época. Então Samuel, ele decidiu servir ao Senhor, servindo as pessoas, servindo a igreja local ali, servindo o sacerdote local. Então Samuel entendia que para servir a Deus ele precisava servir pessoas. Deus te deu um espírito, uma alma e um corpo para você cuidar dela, mas isso não é o fim em si mesmo. Esse não é o fim em si mesmo. Esses 3 meses que nós ministramos aqui, ele não tem um fim em si de que eu seja abençoado apenas. Então eu aprendi um mês inteiro sobre o espírito para que o meu espírito seja abençoado. Eu não aprendi um mês inteiro sobre a alma apenas para que a minha alma seja curada. Eu não aprendi um mês inteiro sobre cuidar do corpo apenas para o meu corpo. Sim, isso é fundamental, amém? A Bíblia diz que nós temos que cuidar de nós para poder cuidar dos outros. Mas nós não podemos parar no cuidar de nós. Então precisamos ter uma espiritualidade, uma alma e um corpo saudável para servir os outros. Porque servindo os outros, nós podemos servir a Deus. Você glorifica a Deus quando você serve as pessoas. Filipenses capítulo 2 diz para nós haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi servo. Jesus exaltou e glorificou o Senhor servindo a humanidade, morrendo por ela, se entregando por nós. Então nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pegar tudo isso que aprendemos aqui. Quem tem sido abençoado nesses últimos 3 meses por essa casa, amém? Você pegar tudo isso que Deus tem feito na sua vida e agora fazer como Samuel fez, servir aos outros, abençoando os outros para servir ao Senhor.
nós temos que ser abençoados para sermos abençoadores. Amém? Deuteronômio capítulo 6, verso 5, diz lá o primeiro mandamento, que é: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então esse primeiro mandamento ele diz: coração, alma e força, espírito, alma e corpo. Então, se nós temos que amar ao Senhor com todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, nós devemos servir as pessoas com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, ou seja, com todo o nosso corpo. O Senhor nos chama para servir. O propósito nunca é em si mesmo. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que sempre que Deus faz algo na vida de um homem, de uma família, de uma cidade, de uma geração, seja de quem for, nunca foi para benefício próprio. Sempre foi para servir a geração, sempre foi para compartilhar, sempre foi para abençoar outros. Nós olhamos para o nosso próprio Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele fez o quê? Ele não agradou a si mesmo, mas ele se entregou como servo. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, por amor, decidiu servir. Jesus serviu com o espírito dele, com a alma dele, com o corpo dele. Jesus serviu por completo. Por isso hoje ele está acima de todo nome. Por isso hoje ele está no lugar de exaltação, porque ele foi o maior servo de todos. Nós devemos tomar isso como exemplo para as nossas vidas. Então não basta nós cuidarmos do nosso espírito, orar, jejuar, não basta apenas você liberar perdão, cuidar da sua alma, você comer direito. Você tem que usar tudo isso, não apenas para o seu benefício, mas para o próximo. Em Mateus capítulo 13, no verso 3, e eu vou pegar só o começo da parábola. Jesus contou várias parábolas e disse assim: um lavrador saiu a semear. Outras traduções estão semeador. Então, um semeador saiu para semear. Olha que interessante, o texto não diz que um homem saiu para semear. Não diz qualquer outra afirmação, mas diz que um semeador, um lavrador, ele saiu para semear. Quando você tem ali o semeador faz parte da identidade daquela pessoa. Não era uma pessoa qualquer que estava semeando, era um profissional da área, era uma pessoa que tinha identidade, né? Normalmente quando você precisa se apresentar, normalmente o que você apresenta? Você fala seu nome e normalmente você acompanha isso do seu trabalho, do seu ofício. Normalmente nós associamos muito a nossa identidade ao nosso ofício. A identidade desse homem, a identidade dessa pessoa que Jesus conta na parábola, qual que era a identidade dele? Um semeador. E o semeador saiu a fazer o quê? Saiu a semear. Por exemplo, quem aqui sabe fazer pão? Levanta a mão. Mas quais de vocês que sabem fazer pão são padeiros? Tem mais um padeiro aí? Mas não tem um monte de gente que sabe fazer pão? Mas vocês não são padeiros? Saber fazer pão não te torna um padeiro. Provavelmente o que torna então o Pablo ali que levantou a mão um padeiro? Duas coisas: uma habilidade diferenciada de fazer pão, provavelmente ele sabe fazer pão melhor do que qualquer um outro aqui, e a constância com que ele faz pão. Quem é que faz pão todo dia? O Pablo, por favor, Pablo, se você é padeiro, só o Pablo. Mas tem um monte de gente que sabe fazer pão. Então, o que torna uma pessoa a produzir aquela identidade, as pessoas reconhecerem ele como uma autoridade naquilo, é o quê? Não é o simples fato dele saber fazer aquilo, mas é a habilidade diferenciada que ele tem de fazer aquilo e a constância com que ele faz aquilo. Porque um padeiro, ele faz pão todo dia e ele tem uma habilidade diferenciada de fazer pão. Mas muitos de nós aqui sabemos fazer pão, mas não somos padeiros. É a mesma coisa um semeador. O Senhor não te chama para ser uma pessoa que apenas sabe semear. O Senhor não te chama para ser um trabalhador que em algum momento, de vez em quando, vai semear. O Senhor nos chama para assumirmos essa identidade de semeadores. Da mesma forma que um padeiro, ele faz com constância e com uma habilidade diferente,
o pão, o Senhor nos chama para semearmos de uma forma constante e com uma habilidade diferenciada, para que as pessoas olhem para nós, elas não olhem para nós e não vejam assim, é uma pessoa que, sei lá, de vez em quando ela semeia. Não, as pessoas olham para nós e elas falam assim, esse é um semeador. Ele tem um hábito constante de semear. E ele tem uma habilidade que olha para ele e fala assim, um dia eu queria aprender a semear como essa pessoa semeia. Irmãos, quando eu digo aqui semear, eu não quero que você se prenda a única e exclusivamente a falar sobre dinheiro. Amém? Porque nós vamos ver aqui no aspecto do que é semear no espírito, semear na alma e semear no corpo. Então nós precisamos aprender a semear, a sermos semeadores. Amém? Agora preste atenção, ter uma capacidade diferenciada não está ligado ao quanto de recursos você tem no seu bolso, mas sim a quanto de revelação, de generosidade você tem no seu coração. Guarde isso. Ter uma capacidade extravagante de ser um semeador não está ligado à quantidade de recursos que você tem no seu bolso, mas sim a quanta de revelação, de generosidade você tem no seu coração. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Então vamos abordar esse aspecto do semeador olhando para o nosso ser triuno, espírito, alma e corpo. Primeiro, o Senhor nos chama para semearmos no espírito. E eu quero falar que existem inúmeras coisas, irmãos, mas eu quero comentar apenas 3 coisas que você pode fazer para semear no espírito. Primeiro, você semeia no espírito quando você flui nos dons espirituais. Quando nós começamos a nossa série de mensagens, nós tivemos aqui nas primeiras semanas a escola do Espírito Santo, não foi? Onde você foi empoderado pelo Senhor para fluir nos dons. Aí beleza, a gente está aqui no mês dos dons e a gente flui nos dons, mas e depois? Passou 2 meses, você continua fluindo nos dons? Ou você se acomodou? Porque parou de falar de dons, a gente falou de alma, falou de corpo, eu deixei os dons guardados lá de novo. Ou será que você aprendeu a estabelecer os dons como algo na sua rotina? Porque Deus é um Deus sobrenatural, amém? Se Deus é um Deus sobrenatural e Deus habita em você, então o sobrenatural de Deus habita em você. Aonde você está, o sobrenatural de Deus está. Então precisamos aprender a usar os dons como forma de semear na vida das pessoas. Criarmos o hábito do no culto, na hora do louvor, na hora da oração, na célula, ali antes de compartilhar a palavra. Quando você está na rua, onde você estiver, semeie os dons. Ore pelas pessoas, ministre cura sobre a vida das pessoas. Vamos semear aquilo que o Senhor primeiro semeou nos nossos corações. Porque a Bíblia diz, porque eu recebi de graça, agora eu posso também dar e compartilhar de graça. Amém? Então, palavras de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento, profecia, línguas, interpretações, fé, cura, milagres. Não espere nós ministrarmos daqui 2 ou 3 meses novamente sobre os dons, para você voltar a fluir nos dons novamente. Não, decida todo dia semear os dons espirituais na vida de alguém. Todo dia. Acorde de manhã e fala, Deus, eu quero todo dia ouvir a tua voz para falar com uma pessoa na rua, uma pessoa no trabalho, uma pessoa na escola, uma pessoa dentro de casa, uma pessoa da igreja, no grupo da célula. Desafie-se a você ser o semeador, ou seja, fazer isso de forma constante, fazer isso de forma extravagante, de forma intensa. Mas eu não sei, pratique. A prática não leva à perfeição, não é isso que as pessoas dizem? Então pratique o fluir dos dons. Outra coisa, interceda, ore pelas pessoas, tenha o hábito de interceder pela sua célula, tenha o hábito de interceder pela sua família, tenha o hábito de interceder pela sua igreja, pela sua cidade, pelo seu trabalho. Se coloque na brecha por aqueles que não oram, se coloque na brecha por aqueles que estão vulneráveis. Interceda, ore e abençoe, sabe quem? Os seus inimigos, porque é o que a Bíblia diz em Mateus 5,44. Ore pelos inimigos. Tá aí, ó. Eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Deixa eu te falar uma coisa. Orar pelos seus inimigos é plantar uma semente surpresa no coração deles.
Sabe por quê? E quando eu digo seus inimigos, nós não devemos olhar de uma perspectiva de que eu sou inimigo dele, mas de que talvez ele seja meu inimigo, porque nós não temos inimigos. Nós temos potenciais irmãos. Então nós olhamos para ele não como ameaças, mas nós olhamos para ele como pessoas que eu creio que o Senhor pode usar essa situação para transformar e reverter para a glória dele, e ele será salvo. Hoje ele me persegue, amanhã ele vai ser meu irmão. Mas se ele te considera inimigo, o que você vai fazer? Você vai começar a semear no coração dele. Porque ele pode fugir dos seus abraços, ele pode fugir da sua conversa, ele pode fugir de um diálogo, ele pode fugir de uma certa aproximação, mas ele não pode fugir das suas orações. Por isso que a Bíblia diz para nós orarmos e intercedemos pelos nossos inimigos. Semeie uma semente no coração daqueles que te perseguem. Semeie oração. Abençoe, às vezes, de outras formas, aqueles que te perseguem. Porque, irmão, eu fico pensando em Jesus, na última ceia, com Judas ali. Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus pegando o pão, molhando no bocado de vinho e entregando para Judas. Ele disse que aquilo era um sinal de que estava mostrando quem que era o traidor. Mas a cultura judaica, aquilo, o molhar o pão no vinho e entregar para uma pessoa, era um ato de reconciliação. Olha o que ele estava, já estava oferecendo reconciliação para Judas, antes mesmo de Judas fazer aquilo. Ele falou: Judas, eu sei que você vai fazer, mas existe graça disponível. Você consegue imaginar Jesus na mesa, com todos ali, Judas ali presente, falando: onde vocês vão me trair? E ele continua tratando Judas, ele não separa Judas, ele fala: Judas, você não vai sentar comigo nessa mesa. O que ele faz? Ele servia, Jesus abençoava. Olhe para nós, irmãos, nós não merecíamos ser salvos, nós não merecíamos a salvação que o Senhor nos deu, nem as bênçãos que o Senhor tem nos dado, nós não merecíamos nada disso, e o Senhor tem nos dado de forma gratuita, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, e mesmo quando inimigos de Deus, Ele nos amou, nos serviu, nos abençoou, nos deu salvação. Tem de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, se Jesus nos tratou assim, é a hora de nós tratarmos assim aqueles que nos consideram inimigos, aqueles que nos perseguem. Semeie, interceda por eles. Às vezes até financeiramente mesmo. Constranja essa pessoa em amor. Se é perseguido no trabalho, chega mais cedo, prepara uma surpresa para essa pessoa. Compra um presente para ela. Ela fala mal de você, fala bem dela para todo mundo. Elogia ela, enche a bola dela. Mateus, mas eu não sou falso. Você não é falso, mas você pode ser profeta. É uma diferença. Amém? Então aprenda a semear na vida dos seus inimigos. Porque o semeador, a Bíblia diz que ele saiu a semear. E a Bíblia não diz que ele semeou só na terra boa. A Bíblia diz que ele saiu colocando a semente foi caindo em várias terras. Na boa e na ruim também. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim: eu abençoar essa pessoa? Eu fazer isso para essa pessoa? Olha o mal que ela me fez. Talvez essa terra seja uma terra com espinhos, mas a semente cai nela. Se vai germinar, a responsabilidade não é sua. A Bíblia diz que quem dá o crescimento é Deus. Talvez a semente caiu lá e você nem sabe, mas uma outra pessoa está vindo lá para tirar as ervas daninhas, para preparar a terra, e aquela semente vai germinar. O seu papel não é olhar para a terra, o seu papel é semear. Porque a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então semeie, e o Senhor vai preparar o coração das pessoas. Deus vai colocar outras pessoas no caminho para preparar a terra, para que essa semente frutifique. Mas o nosso papel é semear. E outra, terceira coisa, prega o Evangelho. Terceira forma de semear espiritualmente, prega o Evangelho, porque a parábola, a essência dela é a semente da palavra de Deus. Então, onde você for, prega o Evangelho. Faça um desafio. Todo dia eu vou falar de Jesus para uma pessoa. A gente tem um hábito, a gente tem viajado menos, mas antigamente a gente fazia isso, né? Da e Vanessa, eles lembram mais disso. A gente ia passar no pedágio, o que a gente fazia? O pedágio era R$10, a gente separava R$20. A gente pagava o pedágio e pagava o pedágio da pessoa de trás e falava assim: olha, a pessoa de trás não conhece a gente, mas fala para ela que a gente está pagando o pedágio dela aqui, mas Jesus já pagou o pedágio dela para ir para o céu. Você evangelizou a moça da cabine e o carro de trás. Você
semeou na vida de alguém. Tanto o pedágio, como você pregou o evangelho. Então crie o hábito de pregar o evangelho todo dia, com palavras simples, para o porteiro, para aquela pessoa que você vê no elevador todo dia, para aquela moça que vem ali no seu comércio constantemente. Fale, pregue o evangelho, semeie, 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 semeie. A Bíblia diz, lance o teu pão sobre as águas, e muitos dias depois você vai ver que ele volta. Então pregue o evangelho, pregue o evangelho. Mateus, mas as pessoas não se convertem. Você não faz as pessoas se converterem, quem faz é o Espírito Santo. O seu papel é pregar, faz o seu e o Espírito Santo faz o dele. Amém? Então essas aqui são algumas coisas que nós encontramos na palavra de Deus, que são direções sobre como semearmos de forma espiritual. A mensagem podia dar só tópico disso, mas eu estou resumindo aqui, porque hoje é a conclusão de tudo que falamos desses 3 meses, amém? A segunda forma é semear na alma. Então eu falei aqui de algumas características de semear no espírito. Agora vamos ver umas características sobre semear na alma. Primeiro, 2 Coríntios 1, do 4 ao 5. Você semeia na alma dos seus irmãos quando você consola uns aos outros. Por isso que você precisa ter as suas emoções restauradas. Por isso que você precisa ter o seu coração resolvido a respeito do perdão. Porque Deus vai começar a mandar pessoas na sua vida que estão passando por coisas que você já passou. Tem até um louvor do Rodolfo Abrantes que eu acho muito lindo. E ele tem uma frase que ele diz assim, que das minhas feridas saia poder para curar. Ou seja, aquelas feridas na verdade agora são cicatrizes, porque você está curado. Mas daquela cicatriz agora sai poder para você curar, para você ministrar a vida. Porque se você tem cicatrizes, mostra que você passou por processos e você está curado. Amém? Jesus na cruz, ele tinha a marca das mãos mesmo depois do corpo ressurreto. Por quê? Porque mostrava que ele tinha autoridade. Ele passou por algo e ele venceu. Por isso precisamos ter a nossa alma curada e restaurada. Porque aí Deus vai nos colocar pessoas para nós amarmos, cuidarmos e consolarmos da mesma forma que um dia nós somos amados e nós somos consolados. Amém? Então olha o que o texto diz, 2 Coríntios 1, do 4 ao 5. É Ele, o Senhor, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordaram sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Paulo é claro, você vai consolar porque você foi consolado. Se você sofreu e de Cristo transbordou o consolo sobre a sua vida, agora sobre o Cristo que habita no seu coração e te curou, vai transbordar consolo para as outras pessoas. Se nesses 3 meses a sua alma passou por um processo de cura, de perdoar alguém que te fez muito mal, está chegando a hora que Deus vai começar a te usar para amar, servir, ministrar a palavra de Deus para que outras pessoas sejam curadas de traumas e situações semelhantes. Porque tudo que Deus faz em você é te capacitando para depois Ele fazer através de você. Guarde isso. Pedro foi humilhado em uma pesca. Jesus vem, chama ele depois da pesca maravilhosa. Ele foi lá, pescou, não pegou nada. Jesus foi lá, lançou a palavra. Os peixes vieram agora em grande quantidade. Mas Jesus depois vira para ele e fala assim: agora larga tudo que você vai ser pescador de homens. Ou seja, você não estava conseguindo pescar nada. Deus vem e restaura. Depois disso, o que ele fala? Agora você vai pescar pessoas. Sua empresa estava quebrada. Você estava com uma dívida tremenda. Você estava com uma situação financeira enroscada. O Senhor vem e faz um milagre. Agora Ele te chama. Agora vem. Porque eu vou derramar prosperidade sobre a sua vida para você ser generoso. Ensinar outras pessoas a saírem disso. A serem fiéis ao Senhor e a serem generosas também. Você tinha um casamento destruído, abalado, com desconfiança, com medo, com violência. O Senhor vem com milagre, traz paz, justiça e alegria para dentro da sua casa. Agora Deus começa a colocar outros casais na sua vida que estão passando por situações parecidas com o que vocês passaram, para que você possa abençoar, consolar e servir esse casal. Nada do que Deus tem feito nas nossas vidas esses dias, irmãos, é para nós mesmos. É tudo uma capacitação e um ensino para que nós possamos servir e abençoar outras pessoas. Guarde isso, creia nisso, tome essa palavra para você e decida pegar tudo que você aprendeu para o seu espírito, para a sua alma, para o seu corpo, para servir e semear. Amém?
Então, primeiro nós consolamos, nós também podemos suportar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,14 diz: irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, corrijam os indisciplinados, encorajem os desanimados e ajudem os fracos, e sejam pacientes com todos. Veja só, ele diz para você disciplinar o indisciplinado e encorajar o desanimado. Tem muita gente disciplinando o desanimado e encorajando o indisciplinado. Nós temos que entender o que a pessoa está passando. E para você não errar, você tem que aprender a ouvir. Semear na alma é aprender a ouvir as pessoas. Qual foi a última vez que você sentou com alguém para ouvir a pessoa? Qual foi a última vez que você trouxe a pessoa para tomar um café na sua casa? Só para você ouvir. Ele está dando problema, está com dificuldade, aquele limão da célula está difícil. Mas você conseguiu chamar ele para tomar um café e você apenas ouvir o que está acontecendo? Entender um pouco mais da família dele, do histórico, o que está acontecendo com ele, ter um coração pastoral com ele. Ah, mas eu não sou o líder que tem que fazer isso. Quem que disse? O líder vai ter uma habilidade maior para lidar com situações? Sim. Mas a igreja funcionando é quando um abençoa o outro, um serve o outro, um consola o outro. A Bíblia diz assim: suportai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Não diz consolai-vos líderes uns aos outros, líderes consolem os outros. Não é isso, é uns aos outros, é toda a igreja funcionando, toda a igreja semeando. Irmão, se toda a igreja começar a semear, toda a igreja vai começar a colher. É simples. Se todos semearem, todos vão colher. E sabe qual que é o milagre do poder da semente? Se você pega uma semente, você não pode enxergar, sei lá, uma semente de laranja, você não deve enxergar uma laranja. Quando você olha para uma semente de laranja, você não deve enxergar um pé de laranja. Quando você enxerga uma semente de laranja, você tem que enxergar um pomar inteiro. Porque uma semente tem o poder dentro dela de transformar aquilo num pomar inteiro. Que uma árvore depois vai virar 2, 4, 8, 16, 32 e aí vai. E essa conta é muito maior, muito mais rápida do que isso. Estão me entendendo, igreja? Faz sentido? Então o Senhor nos chama para semearmos, suportarmos uns aos outros. Então precisamos suportar aquele irmão mais novo, sem sabedoria, que fala besteira, que às vezes você não quer estar perto. Se você que tem o Espírito Santo, tem a paciência do Senhor como fruto do Espírito, não quer estar perto dele, quem que vai ter paciência com ele? Mateus, mas eu não tenho paciência. Então você está falando que você não tem o fruto do Espírito habitando em você. Talvez você não tenha aquela paciência, mas em algum nível você já tem. E é através de amar, suportar, estar com esse irmão mais novo na fé, esse imaturo, que você vai ser usado para transformar ele. Você vai ser usado pelo Espírito Santo para trazer vida sobre ele, para trazer mudança, arrependimento, maturidade sobre essa pessoa. Então, como esse texto diz de Tessalonicenses, advirtam o indisciplinado. Isso também é semear. Semear correção é semear amor. Encoraje os desanimados e ajude os fracos e seja paciente com todos. Isso também é semear na alma. Amém? E terceiro, semear no corpo. Semeamos no espírito, semeamos na alma e também semeamos no corpo. Quando falamos de semear no corpo, não estou falando para você pagar a academia para o seu irmão, não. Embora também possa ser uma alternativa. Mas o corpo fala do contato com tudo aquilo que é físico e que é natural. Então, quando falamos de semear no corpo, inevitavelmente estamos falando de uma semeadura material. E também até o tempo. Porque se diz que tempo é dinheiro. Então, quando semeamos no corpo, estamos semeando aquilo que é físico, aquilo que é natural. Semear um abraço na vida de alguém. Às vezes você não tem o hábito, o costume de abraçar. Comece a abraçar as pessoas. Comece a expressar carinho para as pessoas. Expresse afeto às pessoas. Na hora de orar, põe a mão no ombro do irmão. A gente já está passando, graças a Deus, essa fase da pandemia. Já está, graças a Deus, né?
Mas amém, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso é que você semear no corpo é você ter esse carinho com as pessoas, você ter esse afeto, você ter esse contato com os irmãos. É estar próximo. É que terminou o culto, não sai correndo não. Fica, desenvolve comunhão com as pessoas. Eu não vou em célula, não dá tempo, vida corrida, não sei o quê. Esteja calor humano, olho no olho. Orar por você ali no final da célula, com imposição de mãos para você ser abençoado. Imposição de mãos é bíblica, irmão. Pôr as mãos para liberar os dons, para liberar o fluir do Espírito, para a transferência de unção. Está vendo como conecta espírito, alma e corpo? Você semeia um, no fim você já está semeando no outro. Mas falando de uma forma mais específica, de recursos físicos, olha o que 2 Coríntios capítulo 9 diz. Depois você lê com calma o capítulo 9 inteiro. Paulo está falando de semeadura de dinheiro aqui, ok? Ele está falando de levantar uma oferta missionária para uma igreja necessitada. Então o assunto aqui não é espiritualidade, o assunto aqui é dinheiro mesmo, é físico. Olha o que ele diz do verso 6 ao verso 15. Lembre-se que quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir no seu coração quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para repartir com os outros. Olha o que ele está falando. Deus vai te abençoar para ter tudo que você precisa e para compartilhar com os outros. Só que antes disso, o que ele fala? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Como dizem as Escrituras, compartilhe generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre, pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Não é frutos de justiça, é muitos frutos de justiça. E todos vocês serão enriquecidos a fim de que possam sempre ser generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério do auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas. O povo santo é a igreja, amém? E eles expressarão com alegria a sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois a sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará como vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa, que nem as palavras conseguem expressar. Olha o poder de semear, o que isso gera, o que isso desencadeia, como que isso transborda na vida das outras pessoas. E para terminar, se o louvor puder subir, por gentileza, quero falar de 3 coisas práticas, de onde você semear, de onde você abençoar. Dinheiro, às vezes um presente, às vezes algo que você tem, que é de muito carinho, muito afeto, que você quer dar para a pessoa, que tem uma história, você quer compartilhar com ela. Primeiro, abençoe a comunidade, abençoe a igreja, com o seu dízimo e com a sua oferta aqui. É o mais lógico, básico e racional que você pode fazer. Se você faz parte de uma casa, você contribui com o avanço e o crescimento dessa casa. Os adolescentes aí que começam a trabalhar, tomar banho, demorado, usa internet, videogame, computador, aí começa a trabalhar, tem que fazer o quê? O mínimo é começar a ajudar a pagar a conta de água, luz, força, ajudar com o dinheiro em casa, não é isso? É o mínimo que você faz quando você começa a ter recurso, você começa a abençoar a sua casa, porque essa casa deu tudo o que você tem, que você é hoje. Ela te formou, sua família te formou, o que você faz no mínimo? É contribuir com sua casa. O mínimo. O filho generoso, aí ele vai pagar pizza para o pai, vai comprar uma roupa nova para a mãe, vai comprar um negócio, uma capinha de celular nova para a irmã. Ele vai fazer o quê? Ele vai ser generoso com a família. Por quê? Os adolescentes estão tudo bravos comigo agora, né? Cadê? Fala, Deus. Mas você que é de casa, você faz o quê? Você contribui com o crescimento da casa. É óbvio, é natural, é inquestionável, amém? Então a primeira coisa, irmão, é contribua, seja generoso com a sua casa. Você nasceu de novo, você aprendeu a palavra de Deus aqui. Aqui você teve seu casamento restaurado, seus filhos são abençoados lá embaixo. O que é o mínimo que você faz? Você contribui com o seu dízimo e com as suas ofertas.
Amém? Segundo, abençoe os irmãos. Qual foi a última vez que você pagou uma pizza por irmão? O almoço. Qual a última vez que você comprou um livro bíblico, um livro cristão para ele e falou assim: olha, irmão, esse livro aqui vai abençoar e vai mudar a sua vida. Irmãos, quem já foi lá em casa sabe que eu tenho uma biblioteca, né? O pessoal chega, nossa, quanto livro. Toda vez que fala isso dói meu coração, porque era para ter o dobro. Metade foi emprestado e nunca voltou. Eu falei, vai. Tem livro meu que você já pastor de merda. Fala, Deus. Que fique registrado. Se você tem livro meu e eu esqueci, por favor, depois a gente conversa. Amém, vamos lá. É o que? É abençoar, é semear. Semeia um livro, semeia uma bíblia de estudos, semeia uma conferência. Chega, pastor, vai ter uma conferência aí, eu quero abençoar alguém. Me fala uma conferência legal que eu quero pagar para o meu líder ir. Pastor, eu quero investir no ministério do meu líder. Me fala um material legal para eu abençoar a vida do meu líder. O anfitrião. Nossa, é que a gente ama. Não está errado e vamos fazer isso. Todo final de ano a gente ama dar presente, compartilhar e nós vamos fazer isso. Isso é profético, é bíblico, é incrível, amém? Mas por que fazer isso só uma vez no final do ano? Por que não criar um hábito, uma rotina? Estou falando que todo dia você tem que gastar 50% do seu salário fazendo isso. Mas se você todo mês lembrar do anfitrião, fazer uma lembrancinha, um irmão da célula, uma coisa simples, coisas pequenas, corriqueiras. Sementes são pequenas. E as sementes pequenas podem criar grandes florestas. Então comece com sementes pequenas, porque a Bíblia diz, Deus dá semente ao que semeia. Comece semeando as sementes pequenas, que logo logo Deus vai começar a colocar sementes maiores na sua mão. Seja fiel no pouco e o Senhor vai te colocar no muito. E abençoe os necessitados. Irmãos, ajude trazendo os alimentos aqui da cesta básica. Nós vamos ter ceia, não só na ceia. Lembrou, teve oportunidade. Às vezes, não comprei eu quero ofertar aqui R$50, mas isso aqui é para comprar cesta básica. Isso aqui é para ajudar um irmão necessitado. Então, nesses três aspectos, abençoar a comunidade, abençoar os irmãos e abençoar os necessitados. Seja financeiramente ou seja com um símbolo. Nós vamos nesse mês de dezembro estar falando mais sobre essa questão da generosidade, sobre você semear na vida de um irmão. Mas isso é profético, irmão. Isso é profético. Para terminar, 1 Samuel 9, do 6 ao 8, Saul, ele perdeu as jumentas de seu pai e agora ele está procurando e ele percebe que tem o profeta Samuel e que o profeta Samuel pode ajudá-lo a encontrar onde está as jumentas. Não vou ler, tá? Se você anota para ler depois. É muito interessante que quando Saul descobre que tem um profeta, ele fala assim: a gente tem que, eu estou sem dinheiro, a gente precisa levantar uma oferta para dar uma oferta para o profeta. Ele colocou como necessidade básica entregar uma oferta para o profeta por causa daquela palavra que o profeta iria liberar. Porque a oferta, ela tem um poder profético. Às vezes você vai dar um livro para o irmão, não dá só um livro para o irmão. Chega, olha, eu quero profetizar que você vai crescer no conhecimento do Senhor nesses dias. Você vai dar um tênis para o irmão, vai dar um sapato para o irmão. Chega e fala assim, olha, eu quero profetizar novos caminhos sobre a sua vida. Você vai pisar em lugares novos. Onde você pisar, a planta dos seus pés ali vai ser tua herança. Você vai dar um perfume para o irmão, olha, eu quero declarar a fragrância de Cristo sobre a tua vida. Então quando você for semear algo na vida do irmão, profetiza sobre ele. A semente tem o poder sobrenatural. Amém? Fique de pé.